meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, João 5, versículo 17. Nós vamos analisar uma frase dita por Jesus, que resume uma das mais abençoadoras verdades que eu e você experimentamos e devemos reconhecer todo dia. João, capítulo 5, versículo 17. Domingo passado eu preguei aqui sobre outra palavra de Jesus. Jesus diz, sem mim nada. Depois preguei outra frase de Jesus. Jesus diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E hoje, outra frase de Jesus. Você vai repetir hoje, decorar isso aqui. João 5, 17. Mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vamos repetir? Meu Pai trabalha e eu trabalho também. Tema da mensagem: Deus não para de trabalhar. Nós paramos. Você passou a noite dormindo, foi ou não foi? E Deus dormiu ou estava acordado vigiando você? O Senhor é quem te guarda. Eis que nem dorme, nem cochila o guarda de Israel. Quando você acordou, tinha café. Tinha ou não tinha? Café, pão. Quem foi que providenciou isso para você? Deus. Deus não para de trabalhar. Jesus vai para Jerusalém, em uma das festas. Quem conhece a cidade de Jerusalém, você que já esteve lá, se não esteve, vamos na próxima caravana. Tem um portão lá que é chamado Portão das Ovelhas. E desse Portão das Ovelhas, existia lá um tanque chamado Tanque de Betesda. E ele tinha 4 alpendres. E lá saía um jato de água. E em torno desse átrio, diz o texto de João 5, uma multidão de cegos, de coxos, de paralíticos, de pessoas enfermas, ficavam ali. Porque existia uma crença que de vez em quando o anjo descia e quem pulasse primeiro naquela fonte de água seria curado. E Jesus passando por ali, ele cura um homem que estava deitado ali, jazia ali, um paralítico, 38 anos. E ele pergunta para esse paralítico, você quer ser curado? E o paralítico dá uma desculpa lá, mas ele, voltando para esse paralítico, ele diz, levanta, toma o teu leito e anda. Vai para casa. Só que Jesus Cristo fez isso quando? Num dia de sábado. E para os judeus e para a lei mosaica, sábado é dia de descanso. E Jesus vai explicar para nós aqui uma das verdades mais sublimes que eu e você precisamos aprender. Porque ele diz assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quero tirar 3 lições dessa afirmação de Jesus. A primeira é que a natureza do ser de Deus é o trabalho. É o trabalho. Porque Deus, ele não se cansa nem se fadiga. Sabia disso? Nós cansamos, nós precisamos descansar, nós precisamos renovar as nossas forças, mas Deus não. Deus não fica ansioso, porque Ele é eterno. Você já viu um sujeito eterno ansioso? Não, nós somos... Deus não fica velho. Deus não precisa de dormir como eu e você. E eu queria que você fosse comigo para Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2.
versos de 1 a 3, diz assim. Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Aqui, entre os anjos, os seres angelicais, todo o universo, tudo que existe no céu e na terra, foi criado nesse momento. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Preste atenção, porque Deus descansou aqui, é uma expressão, para estabelecer um padrão. Ele já havia estabelecido na criação do dia o padrão de tempo de 24 horas. Agora ele estabelece o padrão de semana, 7 dias. 6 dias trabalharás e nele fará toda a tua obra. E você deve descansar. E eu devo descansar. Isso passa a ser um princípio da lei. Mas eu pergunto para você, Deus descansou, ele estava cansado? Ele descansou de quê? Da obra da criação. Ou seja, ele parou de fazer aquele serviço e foi fazer o quê? Outro. Ele foi cuidar agora não da criação, mas agora ele é o Deus da providência. E ele vai cuidar de todas as coisas. Veja no capítulo 2, que na descrição do que aconteceu no 6º dia, diz no versículo 8 que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E qual foi a ordem de Deus para o homem? Versículo 15, vá trabalhar, vagabundo. Por isso que a preguiça é pecado. Veja o que é que Deus diz aí. Versículo 15, lê comigo aí, 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o... Então Deus plantou e deu serviço para o homem. Veja que aqui, a criação do trabalho, a essência de Deus é o trabalho, ele é o pai do trabalho, e ele não para de trabalhar. E ele diz que o homem é feliz e é abençoado por Deus, porque teme ao Senhor. Está lá no Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Do trabalho, de suas próprias mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Veja que o trabalho, meus amados irmãos, é uma bênção. E a essência... Então veja bem aqui a pergunta de Jesus, veja a lógica de Jesus. Mas ele lhe disse, meu pai trabalha até agora. Agora é um advérbio de tempo. Agora quando? Agora. Deus trabalha, ou trabalhou na criação. Quem que estava na criação? Só Deus? Diz que o Espírito Santo de Deus pairava. João capítulo 1 diz no princípio, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi criado por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe sem ele. Lá em Colossenses capítulo 1 diz que Jesus Cristo é o primogênito da criação. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Então preste atenção. Jesus está ensinando uma verdade profunda para mim e para você. É que a natureza do ser de Deus, ou dos atributos da natureza, a gente fala muito em onipotência, onisciência, onipresença, os atributos incomunicáveis, e um dos atributos essenciais do ser de Deus é o trabalho. Ele é um Deus que trabalha. E ele não para de trabalhar. Nós estamos reunidos aqui,
E eu estou expondo a palavra de Deus para você, e o Espírito Santo de Deus está trabalhando. A semente está sendo lançada dos corações, e o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Existe na teologia dois conceitos que se opõem. O primeiro é chamado de deísmo. E esse deísmo é criado por um filósofo chamado Spinoza, que ele diz o seguinte, que Deus, quando criou o mundo, criou como se Deus fosse um relojoeiro. Ele pegou o mundo, criou como relógio, deu corda, colocou ali e foi embora. Significa que o mundo está entregue às suas leis. Mas quando a gente estuda a Bíblia, não é assim. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente aprende que Deus não somente criou, mas Ele administra, Ele interfere, Ele age. Segundo lugar, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Jesus está falando isso. E ele vai realizar o maior trabalho que Deus já fez. Que trabalho é esse? O trabalho da redenção. Por isso que no Antigo Testamento, no Salmo 8, diz que os céus, o universo, tudo isso foi criado pelos dedos de Deus. Gênesis capítulo 1 diz que Deus disse e aconteceu. Mas quando vai falar da redenção, é o braço de Deus. Isso significa que a criação foi mais fácil para Deus fazer do que a obra da redenção. Vamos para Isaías, por favor, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, onde é apresentado o servo sofredor. Isaías, capítulo 53, versículo 11. 3:11, o que diz aí? 53:11, o que diz? Ele verá o fruto do penoso trabalho satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, veja que esse trabalho que Jesus Cristo fez, a obra de Jesus na cruz, é adjetivado aí como um penoso trabalho. E essa expressão penoso significa que teve um preço, um custo muito alto. Veja no versículo 10, que além dele receber sobre si, de tomar sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, além de ser traspassado por todas as nossas iniquidades, além de receber o peso de todo o pecado dos eleitos de Deus, aleluia, Jesus Cristo também recebeu a justa ira de Deus. Veja que no versículo 10 de Isaías 53 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Veja que é um ato que Deus fez, ou seja, Deus derramou sobre Jesus toda a sua ira santa. Significa que, para que Deus pudesse ser propiciado, Jesus teve que carregar sobre si não somente os nossos pecados, a nossa condenação, as nossas culpas, mas Deus colocou sobre ele a sua espada de justiça. A sua espada de justiça. Às vezes, a gente ouve uns pregadores dizendo assim, né? Que o melhor de Deus está para vir. Não, o melhor de Deus já veio na sua vida. Foi Jesus. E nós recitamos aqui hoje, né? Que se Ele já nos deu Jesus, que é o mais precioso, como não nos dará por meio dele as outras coisas?
Irmãos, Jesus é a pérola de grande valor. Jesus é tudo. E se você não tivesse nenhum motivo hoje aqui para agradecer, para louvar, para cultuar a Deus, a redenção em Cristo Jesus é o motivo. Porque todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Se o Senhor é o seu Senhor, se Jesus Cristo é o seu Salvador, você já tem tudo. Tudo. O penoso trabalho de sua alma. E sabe o que ele vê? Ele olha para nós aqui hoje e diz assim, olha aí o resultado que deu. Só no culto das 8. Isso aqui é o resultado. Vocês, salvos, justificados. Não é bom? Não é bom quando você faz um trabalho, depois você vê o fruto do trabalho e diz que Jesus ficou satisfeito. Lá em Hebreus capítulo 12, ele diz, pela alegria de ver esses frutos, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou tamanha oposição dos homens, morrendo na cruz. Morrendo na cruz. A alegria no céu, não quando Deus criou, mas a alegria no céu, quando o pecador o quê? Se arrepende. A alegria no céu, quando os anjos em Belém cantam naquele coral celestial. E você não imagina o que está preparado para nós quando nós formos à presença de Deus e a igreja ser redimida e novos céus e nova terra existirão. Você não imagina que tudo isso é fruto desse penoso trabalho. Mas em terceiro lugar, já estou terminando. Deus não para de trabalhar. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, se você quer ser preguiçoso, não use a Trindade como referência. Terceira lição que eu quero tirar desse texto é a forma como Deus trabalha. A forma como Deus trabalha. Porque Jesus diz assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E a primeira verdade que eu encontro nas Escrituras, à luz desse texto, é que Deus trabalha de forma soberana. Ele tem os seus planos, os seus projetos. Tudo já está estabelecido, planejado. Quando ele chega, veja aí, João capítulo 5, versículo 3, nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Mas quantos Jesus curou aqui? Somente um. Ele trabalhou aqui para curar somente um. Quantos moradores existia lá em Jericó? Mas ao passar por Jericó, ele salvou a família de Zaqueu e o cego Bartimeu. Ele age soberanamente. Você não sabe, você está aqui hoje. Mas Deus está trabalhando nas circunstâncias, na sua vida. Ele age, ele não para de agir. Mas é interessante, é que Deus também trabalha de forma ininterrupta. Meu pai trabalha até agora, e o verbo trabalha está no presente, e eu trabalho também, presente contínuo. No grego, é uma ação pontilear, que começou a trabalhar e não deixou mais de trabalhar. Deus está trabalhando aqui. Deus está trabalhando lá na Coreia. Deus está trabalhando na China. As igrejas estão reunidas hoje, louvando a Deus, dia de domingo. E Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Você pensou nisso? Deus trabalha soberanamente, ininterruptamente,
Deus trabalha invisivelmente. Jesus diz lá em João, capítulo 3, ele diz: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim todo que é nascido do Espírito. O vento, ele é o quê? Invisível. Você não vê Deus agindo, mas você sente as ações de Deus. Diz amém aí, irmãos. Coisa maravilhosa. Você está com um problema, está com uma causa diante de Deus, está orando. Senhor, parece que Deus não está ouvindo. Parece que Deus não está. Fique tranquilo. Deus está agindo. Porque Ele age o quê? Invisivelmente. Quantas coisas Deus já resolveu para você? Solucionou para você, você não viu. E quando chegou, o problema estava o quê? Resolvido. E o que é milagre de Deus na minha vida? É quando eu sei que não fui eu que fiz, mas foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Deus trabalha soberanamente, ininterruptamente, invisivelmente. Deus trabalha de uma forma que a sua glória seja o quê? Promovida. Tudo que Deus faz é para promover a glória do seu nome. Preste atenção, irmãos, porque Paulo coloca isso claramente no sermão do Areópago, quando ele diz que o nosso Deus, o Deus verdadeiro, esse Deus, ele não é servido por mãos humanas. Não sou eu que sirvo a Deus, mas é Deus que se serve de mim e de você. É Deus que serve da sua inteligência. E essa inteligência que tem foi Deus que lhe deu. É Deus que conduz a sua obra missionária, levantando homens e mulheres, levantando recursos, produzindo conversões. E tudo isso para a glória do seu nome. Mas eu queria terminar essa mensagem chamando você para o texto que muita gente já estava coçando o dedo para falar. Pastor, fala nesse texto. Isaías 64. Isaías capítulo 64. Versículo 4. Vamos ficar de pé e nós vamos fazer uma oração de entrega aqui agora. Se você está precisando que Deus faça algo que você sabe que não tem condições de fazer, se você crê, Ele vai fazer. Não importa o tamanho da sua causa, não importa o tamanho da sua luta, ainda que você ache que Deus está demorando, não está demorando, Ele nunca chega atrasado. Mas veja que coisa linda, Isaías capítulo 64, versículo 4. O que é que diz aí? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele. Amém. Não sou eu que trabalho para Deus, é Deus que trabalha para mim. Por isso que Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora. Hoje é sábado, vocês estão descansando, mas eu e o meu Pai estamos o quê? Trabalhando. Feche os seus olhos aí, ore a Deus, diz: Senhor, trabalha por mim nesse dia. Trabalha por mim, Pai, nessa luta que eu tenho enfrentado. Trabalha por mim, Senhor, nos desafios que eu tenho. Trabalha por mim, Senhor, na minha família, no meu casamento. Trabalha por mim, Senhor, meus filhos que estão afastados.
meus pródigos. Trabalha por mim, Senhor, na igreja, nessa obra grandiosa, gigantesca, que é a tua obra, que é a missão tua. Trabalha, Senhor. E que nós possamos descansar o nosso coração nessa manhã, sabendo que o Senhor só trabalha para o nosso bem. E que essa obra que o Senhor começou a fazer em cada crente aqui, essa obra será concluída, será terminada. Fortalece-nos nesta manhã. Abençoa-nos, ajuda-nos. Nós oramos humildemente. Em nome de Jesus. Amém.